A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, a seja onde for que se encontrarem os benditos amigos do nosso Senhor Jesus nesta madrugada. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11 com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, caminho, instrumento, nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar ao coração de todos vocês e vocês venham aumentar a sua fé. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos à ministração de uma oração para estarmos dando início aos sorteios dos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, indo de encontro contra todo impedimento, todo laço e armadilha do inimigo ou da carne, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou acompanhando as gravações futuramente. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, em todos os continentes do planeta Terra, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao teu santíssimo e poderoso nome em todos os povos e nações, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus, a todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E se você quiser uma verdadeira obra do Senhor na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, independente dos seus recursos ou condições financeiras.
independente do seu segmento religioso de fé e também independente de qual seja o seu grau de escolaridade. Basta você entrar em contato conosco no privado, pedir um de nossos templos físicos, falar com as lideranças políticas, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, presidentes ou reis, se viver uma monarquia fora do nosso querido Brasil, para levarem uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E também todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, independente do valor, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Basta você guardar os comprovantes, independente do valor, e se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, para que você possa estar recebendo todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós lhe damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Tanto é que nós também estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que essas igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia e que os templos físicos podem ser mais eficientes que as igrejas virtuais, e para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. Todas essas denúncias estão aí para que vocês coloquem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, inclusive a gente, possam fazer prova de nós, que nós estamos sendo verdadeiros e sinceros para todos vocês. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você receba uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanho, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá no livro de João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no primeiro rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus, ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem nesse momento. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live.
Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, 1. Miqueias, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par de número 4, Miqueias, capítulo 1. Miqueias, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Miqueias, capítulo 2. A Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias. Letras, que são as escrituras sagradas. Números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, que é a numerologia. E cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Vamos à ministração de uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 11. Lembrando que as orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Nosso Santíssimo e Fiel, Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus sendo derramado em todas as portas, portais e janelas de cada corpo, alma, espírito e coração, daqueles que estão agora conosco, mesmo que ausentes quanto ao corpo, mas juntos em espírito, para que eles possam produzir abundância de frutos. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixa aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que é pra gente peneirar quem realmente está interessado em participar, em interagir, daqueles que estão apenas para causar algazarra ou impor a sua opinião ou a sua religião. Estamos aqui para criar um ambiente, um espaço saudável, do qual a palavra do Senhor seja sempre evidenciada mais e mais em nossas vidas. Vamos aqui à ministração no livro de Miqueias, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Não anuncies em Gade, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moreset-Gat. As casas de Axip serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Miqueias, nós vemos aqui a consequência de se multiplicar a iniquidade e o povo endurecer o seu coração. O problema não é errar, não é pecar. O problema é insistir no erro, no pecado, mesmo após o aviso. Pois o Senhor é bondoso, misericordioso e perdoa, pronto em perdoar. Mas é necessário que a gente estejamos o quê? Dispostos a mudar. Pois o Senhor Jesus não veio para a igreja, Ele veio para o povo. O Senhor Jesus não veio para os justos, veio para buscar os pecadores ao arrependimento.
trazer os pecadores ao arrependimento, para que com isso, havendo uma conversão, não uma convenção, uma conversão, serem convertidos, não convencidos, serem convertidos aos caminhos do nosso Senhor Jesus, e aí sim se tornarem igrejas vivas do Senhor Jesus, o Cristo, igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, do qual interage e participa, são justos, benditos do Pai, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E com isso, trazer mais e mais vidas ao caminho da salvação, pois há dois caminhos, um só conduz à salvação, agora o outro é o largo, que ele conduz à perdição, à condenação eterna. Então devemos buscar e examinar as nossas prioridades no atual momento, para que possamos estar nesse curto espaço de tempo aqui nessa terra, possamos estar semeando coisas boas, para que até mesmo a nossa milésima geração venham ser beneficiadas por causa das obras que, em nome do Senhor Jesus, nós amamos aos pequeninos irmãos. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e diretamente em cima do monte, orações também pelo nosso sacerdote e apóstolo. Próximo rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a receberem uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que logo mais no final da live, a partir de 1h12, estarei interagindo com vocês nos comentários. E vamos ao livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora, nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, Cantares, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Cantares, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando também a todos vocês de escolherem o número de 1 a 7, que eu estarei sorteando logo mais 7 números. Toda live você tem no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, para você aumentar a sua fé. Qualquer dúvida que tiver, você anota e vai lá nas lives do nosso canal @mileofertadim, de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, para você estar interagindo, tirando suas dúvidas em um só espírito, exaltando, adorando e glorificando ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. O Mateus de Maringá, Paraná, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam que estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07, com orações e ministrações da palavra do Senhor, no @Igrejas Benditas. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e receberem os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que eles serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado e esteja impedindo o Senhor de enviar essas vidas ao melhor que o Senhor já preparou. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Cantares, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo,
que não acordeis nem desperteis o amor até que o queira. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Cantares, nós vemos como um ser humano consegue tratar muito bem, elogiar muito bem um outro ser humano. Agora o ponto é que nós devemos estar sempre examinando o quão bem nós estamos tratando aquele que não nos concedeu macieiras nem passas, aquele que nos concedeu um passe para a vida eterna livre. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que Ele é o amor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então parem de buscar incessantemente tudo aquilo que se limita a essa terra e voltem a examinar as Escrituras Sagradas. Voltem ao primeiro amor, que o mais Ele fará, o demais Ele acrescenta. Quando nós priorizamos em primeiro lugar Ele, o reino dEle e a justiça dEle, e em qualquer lugar. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. E o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa madrugada é o livro de Glórias ao nosso Senhor Deus, 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. 1 Timóteo, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Então, abençoado ele que está gostando de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, não se esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Próximo livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, 1 Timóteo, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de 1 Timóteo, capítulo 3, para a sua meditação. Escolham o número de 1 a 12 e sejam membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo e deixando aí nos comentários que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E toda live de segunda a sexta, além de 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, você também estará recebendo orações todas as lives e também todas as madrugadas, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu tô me incomodando. Vamos aqui à ministração da oração para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada aos seus corações. Vamos à ministração da oração de número 1. Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Santíssimo e bendito, Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora com cada vida, os guardando, protegendo e edificando, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Eu dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade.
Glórias, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 aqui do livro de 2 Timóteo, vemos aqui a exortação de um verdadeiro líder nos ministérios do nosso Senhor Deus, de como é importante a igreja estar interagindo com a política, sendo a base espiritual necessária para que, assim como a política é necessária para o bem-estar da população, a área espiritual também é necessária. E é preciso que eles estejam em comunhão, participando, a igreja orando, intercedendo por aqueles que estão ali exercendo a autoridade, para que não só eles venham ser beneficiados, como todo o povo. Quando a liderança, as autoridades estão indo bem, estão de acordo com a justiça, estão sendo protegidos pela palavra do Senhor nosso Deus, a nação também vai bem. Então é necessário sempre que nós venhamos examinar com muita atenção essa nossa denúncia de número 61, porque ela aborda um tema muito importante, ainda mais nesses últimos tempos, que nós vemos como que cada vez mais e mais, ou o líder religioso fala que igreja e política não se mistura, ou então ele apenas fica colocando partido, eu acho, eu penso, eu imagino, ideologias religiosas e que não trazem benefício à população. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção! Se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus capítulo 23, com foco no versículo 15, Romanos capítulo 13, com foco nos versículos 1 a 7, em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, e anuncia essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E o próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação é o rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. Lembrando aqueles que chegaram atrasados, perderam o seu sorteio de rebanho, as ministrações anteriores, ou então as explicações, querem anotar as bases da Bíblia Sagrada para examinar como a igreja é nobre do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11. Essa live fica salva em algumas redes sociais, através do nosso canal no @Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração do livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live, para mais honra e glória... Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. Marcos, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Marcos, capítulo 13, para a sua meditação. Lembre-se de deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias ou sobre nossas propostas e projetos que estamos chegando aí em todos os municípios do Brasil, onde as pessoas têm acesso aos alimentos para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração agora de mais uma oração, lembrando que todos os seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 12.
é a próxima a ser ministrada. E também orações toda semana, diretamente de cima do monte. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação de cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que eles venham ser guardados, cobertos e revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e capacitados para verem o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Eu dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 12. Restava-lhe ainda seu filho amado, e este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 12 aqui do livro de Marcos, vemos como a liderança não está sendo inocente. Eles têm consciência dos que estão fazendo, estão tendo consciência dos avisos, dos alertas, das repreensões que o Senhor há séculos e séculos vem alertando a todos aqueles que apacentam em nome do Senhor. E devemos lembrar que o nosso Senhor Jesus o Cristo já venceu. A ele já foi entregue todas as coisas. Aqui nessa história, o herdeiro acaba sendo morto fora da vinha pelos trabalhadores. Mas o herdeiro real, o verdadeiro, ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou agora como Senhor dos exércitos, do qual vai exercer o seu juízo e a sua justiça, e como ele afirmou em Mateus capítulo 16, de 24 a 27, vai recompensar ou vai pagar a cada um de vós segundo as nossas obras. Então é necessário estarmos sempre atentos, vigiando e orando, como ele mesmo afirmou que nós precisamos fazer. E muita atenção todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, pois vocês têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E todos aqueles que se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas têm a prioridade em receber e desfrutar de todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então fale também com as autoridades políticas, com os empresários, para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor para o seu bairro, município, estado ou país, em que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, pois nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. E além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração de nossos
templos físicos em todos os municípios do Brasil, leva sempre muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Então seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1, são os próximos a estarem aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Glórias nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, semeado aos corações de todos aqueles que estão nos acompanhando agora nas 7 principais redes sociais da internet, nos 4 cantos dessa terra, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, Êxodo, capítulo 17. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Êxodo, capítulo 18, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de uma oração. E a oração a ser ministrada, a oração de número 3. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser guardadas, cobertas, purificadas e revestidas com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas através dessa internet. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, onde quer que se encontrarem neste momento, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 17 aqui do livro de Êxodo, vemos como devemos tomar maior cuidado na hora da liberdade, quando a nossa carne, o nosso corpo, clama por algo que nós desejamos. Ah, Milena, eles estavam certos, eles precisavam de água, sim, mas lembra da palavra do Senhor Jesus lá no Novo Testamento? Que nós valemos muito mais do que os pardais, do que as plantas, do que os animais. E o Senhor cuida sempre no tempo necessário, no tempo correto. O Senhor já estava direcionando o caminho do seu povo. Então Ele também não iria permitir que faltasse no momento certo. Então, que não
Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado, para que nós jamais venhamos a nos rebelar contra o Senhor por algo que, por mais que seja do nosso direito, o ponto é a forma como eles pediram. Eles não falaram: Senhor, nós estamos com sede, nos dê água. Não, eles reclamaram. Falaram: ué, vai deixar a gente morrer de sede aqui no deserto? Então o problema no Senhor não é você comentar, você desabafar, você abrir o seu coração. E sim é você murmurar, você reclamar, você ter arrogância ou a soberba de achar que o Senhor te deve alguma coisa, que mesmo que Ele tivesse prometido que ia fazer, não é a obrigação dele, porque Ele é o Senhor. Nós viemos para servir a Ele, não é o contrário. Então devemos guardar sempre o nosso coração, como nosso Senhor Jesus foi sempre bem claro: guardai o vosso coração, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois em nenhum momento aqui o povo murmurou contra Moisés, e sim, sempre, o tempo todo, foi contra o Senhor. Porque quem foi que mandou a ordem a Moisés para tirar o povo do deserto, para tirar o povo do Egito, passar pelo deserto, os guiar até a terra que emana leite e mel? Foi o Senhor. Da mesma forma que Adão, quando pecou, ele não culpou a Eva, ele culpou o Senhor. Foi a mulher que tu me deste. Então sempre vigiem e orem, permanecem firmes e fiéis na presença do nosso Senhor. Próximo rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o próximo livro é o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, para meditação do rebanho bendito par, de número 6. Daniel, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, Daniel capítulo 8, para a sua meditação. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Para tirar suas dúvidas, deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com todos vocês. Oração de número 10, porque por enquanto até 1h12 é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor é sempre evidência, é sempre prioridade em todas as áreas e setores de nossas vidas. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão ou buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde a lei estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, e venham ser guardados, revestidos e purificados com os poderes que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente e dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste nossa Deus. Vamos agora à ministração no livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 27. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse:
O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 7 aqui do livro de Daniel, vemos como o Senhor permite a autoridade e o poder que Ele concedeu às autoridades políticas de serem exercidos. Mas o Senhor sempre, no momento certo, demonstra que Ele ainda continua detendo todo o poder e toda a autoridade. Ele entrega o poder e a autoridade àquele do qual for do seu agrado. Aqui no caso, os santos do Altíssimo. Foram os cristãos, por acaso? Foram os crentes? Não. Foram os santos do Altíssimo, que recebem o poder, o domínio e o reino, para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora ao sorteio do último livro a ser ministrado, que será uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para todos nós nesta madrugada. E o último livro é o livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, é o último livro a ser ministrado. Mas antes de estarmos ministrando o livro de Zacarias, estarei apresentando para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. A denúncia é a denúncia de número 77, que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Não se esqueçam que no meu canal, @MileOfertaGym, vocês vão encontrar nossas mais de 100 denúncias numa playlist para examinar cada uma delas para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Muita atenção nessa denúncia de número 77, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo de verdade são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38, dentre as mais de 100 mensagens, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio, pois nós estamos aqui para interagir e dar oportunidade para todos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração do livro de Zacarias, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11, é uma meditação do coração do nosso Senhor Deus para todos nós estarmos meditando nesta madrugada. Livro de Zacarias, capítulo 11. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para que a palavra, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor alcance todos os corações dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo livro é o livro de... A oração de número 8 é a próxima oração a estar sendo ministrada agora. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana orações diretamente em cima do monte, pois nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada,
sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não conseguiu anotar? Essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejas benditas. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, o vídeo está fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima, pois nosso sacerdote apóstolo tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. E nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, em que nós damos a garantia a vocês de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do maligno ou da carne, que venham ser removidos, queimados e destruídos agora com os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que estiver impedindo essas vidas de alcançarem as tuas maravilhas através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixe aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para que a palavra do Senhor alcance sempre cada vez mais e mais vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. Livro de Zacarias, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 17. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Não buscará a desgarrada, não curará a que for ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe já arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 11 do livro de Zacarias, nós vemos aqui o posicionamento do Senhor nosso Deus contra aqueles que se chamam de pastores, mas não são os pastores verdadeiros do nosso Senhor Jesus. Lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus foi bem claro: um só rebanho, um só pastor, e eu sou. Aqui nós vemos também a utilização do dinheiro, das coisas financeiras na área espiritual, a importância que tem em nós lembrarmos que o ponto não é o material que é usado, pois como lá em Ageu capítulo 2, versículo 18, o Senhor Deus foi bem claro que a ele pertence o ouro e a prata. O ponto é a forma como isso é utilizado. Tanto é que nós damos a garantia para vocês que nada que vocês fazem é em vão. Por quê? Porque nós estamos aqui com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada. O obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus
Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que eles estão fazendo em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E vocês também têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região, pois aqueles que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, dos 10 centavos aos 10 bilhões, essas pessoas terão a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, porque é o nosso dever, a nossa obrigação servir e dar oportunidade a todos de servirem também, sem religião, sem religiosidade, pois nosso Senhor Deus não trouxe nenhuma religião, não ensinou nenhuma religião, e não existe religião na Bíblia Sagrada. Mais de 6.000 religiões usam da Bíblia Sagrada, mas não com legitimidade, porque se usassem com legitimidade, não teriam religião. Mas essa palavra não existe no aramaico, no hebraico, no grego, os 3 idiomas escritos às escrituras sagradas. E as escrituras deixam bem claro, não podemos acrescentar e nem omitir nada. Então como vou dizer que eu sou, que eu quero, ou que eu tenho, ou que o Senhor Deus é ou tem algo que não está escrito nas escrituras sagradas, que sequer existe no idioma do qual foi escrito? Então, por exemplo, e o significado foi mudado 1.500 anos depois da vinda do Senhor Jesus. Então, pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei agora sorteando 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor para a sua meditação. E a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Basta vocês pesquisarem a etimologia da palavra religião, para verem se eu estou falando a verdade ou não. Etimologia da palavra religião. E se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 1. Miqueias, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número... Glória ao nosso Senhor Deus. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 2, vai meditar em Zacarias, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11, se você escolheu o número 2. E lembrando, quem perdeu o sorteio das ministrações, o sorteio dos rebanhos, alguma explicação, ou então, se você perdeu as ministrações, basta você ir no meu canal, na @Igrejas Benditas, que essa live está ficando salva em algumas redes sociais, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para todos vocês, deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12, eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E também sobre nossos projetos, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à apresentação para todos vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e toda semana também por ele, orações diretamente de cima do monte. E vocês também têm a flexibilidade nos horários.
no horário da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. A parte da manhã, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da manhã, no @A Igreja 70 Santos, com 22 ministrações da Palavra do Senhor, para já começar o dia aumentando a sua fé, recebendo orações e sendo protegidos pela Palavra do Senhor, nosso Deus. Na parte da tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, às 4h48, no @AIG 1318 37 300, para você estar levando a palavra do Senhor aonde você estiver nesse momento. E aí vamos logo depois a @Avivamento24AD, às 6h07. Logo depois a @MileOfertadim, 12 minutos antes das 7, que é a Igreja Sal e Luz, para mais uma glória no Senhor Jesus. A partir de 12 minutos antes das 8, @As_Sem-Ovelhas. 9h07, @Igrejas, a Igrejas e os Dons. E a volta aqui para 00h07, @Igrejas Benditas. Para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27, e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar na descrição dessa live o link e o horário das nossas 12 igrejas virtuais e outras informações importantes na descrição da live. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo, clicando na foto, no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e também com as autoridades políticas da sua região, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Eu estarei interagindo com vocês agora, tirando suas dúvidas, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor alcance cada uma vida e coração aqui presente. E aqui, o abençoado, como sempre, com situações totalmente irracionais e ilógicas. O abençoado lá de Agostinho, São Paulo, comentou: você saberia me explicar como é possível um Deus onipresente, mas ninguém vê? Porque o Senhor Deus é onipresente, onisciente, mas o ser humano não. Simplesmente isso. Porque da mesma forma que ele é onipresente, ele também é onipotente. Ou seja, ele tem o poder de fazer com que você não seja capaz de enxergar ele. Porque nas Escrituras Sagradas está bem claro, ele se revela a quem ele quer se revelar. Fala do oxigênio pra ele.
Exatamente, o oxigênio. Você não vê o oxigênio, mas você sente ele. Nem sente, né? Você sabe que ele existe ali porque a ciência evoluiu e o Senhor revelou ao ser humano a existência do oxigênio. Mas nem por isso ele deixa de ser útil e necessário na sua vida. Entendeu? Então, isso aí, jovem. Não endurece esse coração, não. Creia como está escrito. Exatamente. Creia como está escrito. Vai que eu era bem pior do que você. Exatamente. Isso vai ser de consolo para você. Eu era bem pior do que você e olha o que Deus fez comigo hoje. Glória ao nosso Tá? Senhor Jesus. Não desiste, não. Continua lendo. Que, ó, João 14, 15 e 16. Peça ao Espírito Santo para poder tocar no teu coração. Exatamente. Tudo para mais honra, glória ao Senhor Jesus. Você justamente havia um tempo atrás perguntado qual é a oração que uma pessoa ateia deve fazer. Nós te respondemos. Você fez essa oração? Que é esse o ponto, sempre Então. muito importante. Tá bom? Vou apresentar para Falar vocês. que você é novo, né? Tem muita situação que você pode realmente mudar e Exatamente. você ainda pode ainda fazer uma obra gigantesca para o Senhor Deus ainda. Glória ao Tá? nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários seu primeiro nome, município e estado. Eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias que eu estarei apresentando agora, mais uma para todos vocês, ou sobre os nossos projetos, para mais honra e glória ao nosso Senhor. A denúncia de número 71. Lembrando que vocês encontram uma playlist no meu canal, @MilleOfertaDin, com as nossas mais de 100 denúncias para examinarem cada uma delas. Que o prêmio somado ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Vamos aqui à denúncia de número 71. Primeiro estamos afirmando que o mandamento do Senhor Jesus o Cristo não é para você mandar, chamar, buscar, trazer, nem convencer as pessoas a virem ou entrarem no templo chamado Igreja de Quatro Paredes, afirmando que eles terão a salvação dessa forma. Em segundo, nós também afirmamos que o mandamento do Senhor Jesus o Cristo é de você ir às casas das pessoas para ensinar ou pregar o Evangelho. Examine Mateus 28, com foco no versículos 18 a 20, para batizar e também santificar as casas, para elas serem do Senhor Jesus, com orações. Examine Mateus capítulo 21, com foco nos versículos 13, 15 e 16. Ouvindo ou fazendo com santificação, para que as pessoas vejam o Senhor Jesus em suas vidas e terem a vida eterna livre e não serem presos eternamente como quem não tem obras. Examine Mateus 16, com foco no versículo 27, Apocalipse capítulo 3, com foco nos versículos 19 e 20, Apocalipse capítulo 20, com foco nos versículos 11 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 32 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E o abençoado do Ceará, de Viçosa, do Ceará, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Ele comentou: moro em São Paulo, gostaria de saber qual bairro que tem uma. Basta você pedir uma de nossos templos físicos na sua região através do privado de uma das redes sociais. E no seu bairro, em questão de meses, menos de um ano, estará chegando uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais uma glória no Senhor Deus. Porque aqui não podemos fazer propaganda de igreja nenhuma. Exatamente. Tá entendendo, pessoal? Você pode pedir uma para ir onde você está, ainda pode pedir lá para onde no Ceará. Você pode pedir 2. Você pode pedir para ir onde você está e pode pedir lá para o Ceará também. Você pode ter certeza que você vai fazer um bem grandíssimo a todo mundo do Ceará. Ali, tu pode ter certeza que você está levando algo que vai fazer diferença na vida deles todos lá. Glória Vai a fazer, Deus. porque aonde nós vai, todas as pessoas são abençoadas. Glória Todas, a Deus. independente de segmento de fé religioso, não interessa, todos são abençoados, todos são. Glória São a Deus. abençoados espiritualmente, são abençoados financeiramente. Exatamente. Então, faça isso, pede para ir e peça para lá também, tá bom? Não deixa de Glória fazer isso a não. Deus. Ajuda aí, Amém. entra lá no privado e pede.
para esses dois lugares. Pede a igreja para esses dois lugares, tá bom? Glória Tamo ao nosso Senhor junto. Jesus Cristo. Muitíssimo Não amém. desiste, não. Exatamente. Pois estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Nós estamos aqui para crer nele como está escrito, sem religião, sem o que eu acho, que eu penso, que eu imagino. A palavra do Senhor que é fiel e verdadeira e nos direciona ao caminho plano. Se você quiser voltar para a sua terra através de nós, você pode voltar para a sua terra através de nós. Tu pode ter certeza, se você saiu de lá quebrado, você vai voltar para lá e lá você vai ficar, ó, Glória bem, ao nosso Senhor Jesus. tá bom? Exatamente. Através de nós, muitas pessoas podem voltar para as suas terras. Exatamente. Voltar com honra, não é voltar desonrado, não. Tá Exatamente. bom? Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Todos que estão nos ouvindo aí, prestem bem atenção nessa palavra. Exatamente. Pois lembrando a todos vocês que aqueles que são ofertantes, dizimistas, aqueles que interagem, que compartilham, que participam, essas pessoas serão recompensadas primeiramente pelo Senhor Deus. Mateus 16, 24 a 27. E por nós também, pois nós aqui somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus. Nós damos honra a quem tem honra. Nós realmente estamos aqui com a gratidão, a verdade e a sinceridade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A Missário comentou: eita, seu irmão é usado muito por Deus. Ele é o sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos nessa obra, e é o meu pai, que minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá bom, abençoados? Façam isso. Vocês de qualquer estado que você esteja, quer voltar para o seu, peçam à igreja aonde você está e peçam à igreja também para onde você está, que você vai realmente voltar para lá e vai voltar com honra. Com honra, tá? Tudo para mais uma glória de Deus. Como em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Veja o endereço de lá e pede para lá e pede para onde você está, pô. E aí quando a gente chegar, a gente fala assim: eu quero voltar lá para minha terra lá. Vai voltar para lá com honra. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vou apresentar para vocês mais uma de nossas mais de 100 denúncias para vocês estarem examinando sempre com muita atenção e com muito cuidado. Vão interagindo, deixando nos comentários suas perguntas, dúvidas com porquê, para que e como, seu nome, município, estado. Denúncia de número 62 é a próxima a estar sendo apresentada para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E no @ Mila Ofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Muita atenção com essa denúncia de número 62. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. Examine João 4, versículos 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, versículos 1 a 8, com foco no versículo 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro. Porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. E atenção, lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições e também é filho do diabo. Examine João capítulo 8, com foco nos versículos 42 a 45, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E prove para nós na Bíblia Sagrada que o seu segmento religioso e espiritual de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e recebam um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 23, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois eles são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É muito importante estar sempre interagindo, levando a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Para mais honra e glória do Senhor. Então todos vocês aí agora façam uma reflexão, certo? E peça uma igreja física aí para onde você está, porque vai mudar a vida de multidões.
vai mudar a vida de multidões. A gente vai poder apacentar as pessoas no que elas têm de melhor. Entendeu? Então, não deixe de fazer essa obra para com o Senhor Deus. Essa obra que verdadeiramente vai te abençoar. Vai te abençoar porque nós estamos aqui, todos nós estamos aqui de passagem, passando um tempo, vivendo um momento, vivendo dias, vivendo um tempo, que isso pode durar até 100 anos. Pode sim. Mas não compara com uma eternidade. Nunca se esqueça. O Senhor Jesus tem duas coisas nos esperando lá. Uma vida eterna livre ou uma prisão eterna. Tem essas duas coisas. A religião não fala sobre isso. Porque a religião não crê mais. Então tem duas coisas de Jesus esperando lá. O fato de você hoje crer no Senhor Jesus não quer dizer que eu já tenho a vida eterna, não. A vida eterna você vai receber se você tiver boas obras. Palavra dele. Mateus 25, exatamente. 31 a 46. E a prisão eterna vai ser se você não der frutos. Mateus 16, 25, 24, 27. Mateus 25, de 31 a 46, e Marcos capítulo 9, aonde você vai desejar realmente ser eliminado, mas não vai poder mais. Então nisso, gente. E por esse motivo, quando tu vê, não tem lógica você viver aqui nesse mundo querendo juntar tesouro, juntar terra, comprar fazenda, comprar esse negócio. Não faz sentido. Quando eu olhei para isso, eu falei assim, minha vida não faz sentido. Exatamente. A juntar nada aqui nessa terra. O abençoado lá de Maringá, que quer uma dessas aí na sua região, entre em contato conosco através do privado, abençoado, na outra rede social. Essa rede social aí não tem privado. Mas estamos ao vivo, né? Também nas 7 principais redes sociais. Não deixa de com fazer @igrejas benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aí o abençoado ele comentou, vida eterna, mas ninguém quer morrer, quer ficar desfrutando aqui. Quem é realmente convertido, não convencido. Quem é convertido iria preferir estar na glória. Como o apóstolo Paulo lá mesmo afirmou, que o que ele queria era já ter ido se encontrar com o Senhor Jesus. Mas ele sabia que ele tinha um dever e uma obrigação. Não era medo de morrer, era dever e obrigação de poder resgatar o máximo possível de vidas ao caminho do nosso Senhor Jesus. Eu já passei por essa mesma situação de Paulo, já querer ter ido. Mas quando eu olhei, ainda tinha meus filhos ainda. Certo? Porque é algo fora de sério. Gente, é algo maravilhoso que vai acontecer com aquele que vai receber a eternidade. Agora, aquele que vai receber uma prisão eterna é horrível. E eu, para mais honra e glória ao meu Senhor e Salvador, Senhor Cristo, graças a Deus, já estou também nessa mesma situação de Paulo. Sei que se eu chegando, prestando conta com o Senhor Jesus, as minhas obras, os meus frutos, eu já tenho a salvação. A melhor companhia que eu poderia ter é realmente já partir, mas sou muito nova, sei que eu tenho muita obra, muito fruto. Acabei de pegar o jugo e o fardo do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo, porque se comparar a minha idade, acabei realmente, são apenas 20 anos, mas estou aqui para permanecer fiel ao Senhor nosso Deus, até quando Ele quiser me chamar, quando eu tiver frutificado o suficiente, de acordo com a minha capacidade, de acordo com a vontade do nosso Deus. Ele te dá muitos frutos, João capítulo 15. Exatamente. E ali o abençoado comentou, essa obra é linda, igrejas benditas, uma igreja que traz a paz e a verdade do nosso Senhor. Se ajunte conosco, pode continuar onde você está. Exatamente. Mateus Senhor Jesus disse, quem não ajunta espalha o reino dividido e não prospera. A denominação não é dono de ninguém. Nós somos livres. Exatamente. Se ajunte conosco, seja um bendito também. Glória ao nosso Senhor Deus. Mateus 25, 31 a 46. Necessário nós produzirmos obras e frutos em nome do Senhor Jesus, para então sermos chamados de benditos do Pai e receber por herança o lugar que nos foi prometido desde a fundação do mundo. Estão ausentes o corpo, mas não estamos no mesmo espírito, como o Senhor Jesus está sempre conosco em espírito. Exatamente. Mateus capítulo 16, Mateus 18. Glória ao nosso Ele Senhor está conosco em espírito. Exatamente. Deus é espírito, gente. Exatamente. Então é dessa forma que nós devemos também nos estar em qualquer lugar do mundo. Nós estamos agora. Uma palavra agora e em qualquer lugar do mundo nós estamos presentes, tá bom? Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @mileufertadim e aqui, @igrejas benditas, a partir de meia-noite 7. Lembre-se de entrar em contato conosco no privado e fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, entrando em contato também com os políticos, autoridades na sua região, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo